no final de 2023, eu estava devendo 30 mil. E eu falei que eu ia parar. Abri para minha família, abri para as pessoas que eu conhecia e falei assim, ok, vou seguir, em janeiro eu vou mudar minha vida, fiz uma projeção e minha dívida de final de 2023 para final de 2024 foi para 300 mil. Nossa, Então, em em um vez ano. de, em 10 vez de vezes, aumentou 10 vezes o valor. Alex, conta pra nós como que você começou a apostar. Como que foi o teu início aí nas apostas? Léo, em 2019 eu fiz uma transição de trabalho e quando eu entrei, o ambiente, ele ali já falava um pouco sobre apostas, apostas esportivas, né? E, inclusive, as pessoas que mais falavam eram os donos da empresa. Ali, por enquanto, era apenas um lazer, e a gente ali, né, acabou ouvindo, acabei sendo influenciado pelo ambiente. Na época eu nem falava tanto de influencers, né? Mas a minha influência foi dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente começou ali a brincar, né? Começamos a aportar R$ 20, R$ 30, apostava 2, 4, R$ 5 no máximo, era apenas Em uma diversão esportivas. em esportivas. E ali era só uma brincadeira, né? R$ 20 por mês. Eu até coloquei na minha planilha ali, quando eu recebi o salário, eu colocava assim, ó, R$ 100 para lazer. E o lazer era brincar ali na casa de aposta. Isso inicialmente, né? Então, assim, é só uma vírgula, pessoal. Olha isso. O lazer, ou seja, a criação de dopamina dele, nesse momento, ele já estava entendendo que o lazer, o prazer, era a aposta. Já estava associando a dopamina com o hábito de apostar. Continue, pode continuar. Exatamente. Aí inicialmente foi um lazer, aí fui eu, depois foi um amigo, e aí assim, a gente vai influenciando, né? Vai influenciando um, o outro, e quando vai ver ali, já tinha se formado um grupo, né, de pessoas. A ponto que foi passando o tempo, a gente não satisfeito só com o valor que a gente aportava, porque assim, a aposta, ela tem os seus ganhos e as suas perdas. Se não tiver ganho, Léo, não influencia. Então, assim, é intuitivo eles fazer você ganhar também para que você faça o marketing, né? Porque se você só perde, você nunca mais volta. Essa é a verdade. Então, a gente tinha ali a ilusão, né? Ilusão de ter um ganho, e só que quando você vai jogando e você vai aportando e vai aumentando o valor, na teoria, o seu ganho também vai aumentando em pequenos momentos. A ilusão, né, de ganho vai aumentando também. Quando você tinha esses pequenos ou grandes ganhos, o que que você sentia? Ah, cara, era felicidade. Era felicidade. E eu sentia que, aos poucos, eu fui começando a perder também o valor no trabalho. Porque eu começava a ganhar 20, 30, R$ 40, R$ 50 por hora. É muito mais que muito trabalho hoje no Brasil. E aí eu comecei a desvalorizar até o meu próprio trabalho, pensando em fazer uma projeção de salário através de aposta. Você falou que você começou a apostar mais, ganhar mais e perder mais. Mas você fazia um controle de quanto você estava ganhando e quanto você estava perdendo ou não? Léo, eu cheguei a fazer planilhas, gráficos de ganho, eu cheguei a fazer projeção de porcentagens, de como se fosse um investimento, de apostar em pouco e ter uma renda ali no final do mês. A ilusão é tão grande que chega nesse ponto de você desvalorizar o trabalho, ao ponto de você achar que você consegue viver daquilo ali. E aí, como que foi, Léo? A proporção do aporte das apostas, ela foi aumentando, tá? Foi aumentando de 20, 40, 50, 100, 200. Aí as apostas foram aumentando, as perdas foram aumentando, mas a ilusão de que sempre eu poderia recuperar também foi aumentando. Ao ponto que isso foi, desde 2019, cada tempo que passava ia aumentando esse aporte também, o ciclo das pessoas ao meu redor que também jogavam ia aumentando, e eu também, e a mesma proporção, eu ia me distanciando da minha família, distanciando das pessoas que não estavam nesse ramo, né, nesse mundo de apostas. Porque para mim não era mais interessante, não era mais motivador conversar com outras pessoas que não estivessem no ramo ali, no mundo de apostas. Então, É para mim, todo incrível mundo. como o ambiente influencia, né? Tipo, É, você falou que você entrou nesse ambiente de trabalho que as pessoas apostavam, com o tempo você foi se fechando só ali e até tua família ficou de lado. não, exatamente. Eu não queria mais para um churrasco, para um aniversário. E se eu fosse, era celular no bolso, com a aposta rodando. Eu ia no banheiro a cada 20 minutos para ver como estava rodando ou tentar fazer algum tipo de aposta. E assim, as pessoas foram se distanciando, porque eu me tornei uma pessoa chata. E quando eu falava alguma coisa, eu queria falar sobre o jogo. Então era bem ruim, assim, eu perdi muita coisa, Léo. Família, amigos, ciclos bons, e fui me aproximando só do lado ruim, né?
Eu só me sentia bem quando todo mundo tava falando de aposta. Aí eu tava no mundo perfeito. Você falou que você perdeu família, amigos. O que que você sente aí pensando em tudo que você perdeu, olhando para trás? Que sentimento que vem? É bem doloroso, viu, Léo? É doloroso porque, assim, a gente conversou recentemente, a minha última aposta foi em dezembro de 2024. Então, Uhum. praticamente, aí são 5 anos nesse vício. Então, eu perdi muita coisa. Não só perdi parte da família e amigos, mas eu perdi 5 anos da minha vida, que não tem mais como recuperar. A parte financeira que eu estou pagando, só para vocês terem ideia, eu gerei mais de 300 mil reais em dívidas. Fora o que eu perdi do que eu tinha, tá? Eu perdi moto, eu perdi bens, mais 300 mil reais em dívidas. Esses 300 mil reais em dívidas, tá ali cartão, empréstimo, eu acabei me envolvendo com a agiota. Então, assim, esses 300 mil, ele é muito mais porque por muito tempo eu estava pagando juros. Então, 300 mil é o que eu contabilizei. E E só quando pra... cai nessa bola de neve, Exatamente. Eu caí na bola de neve, assim, é destruição, Léo. É destruição. Eu perdi noção que era dinheiro. O valor ali, o saldo na minha conta bancária ou a banca era fichas de aposta, não era mais dinheiro. Eu perdi a noção. olha, chegou a trocar tipo a moeda na tua cabeça. Era ficha de Não, aposta do que o não, real. eu não tinha mais ciência do que era o dinheiro. Caía um dinheiro na minha conta, era direto para bet. E aí o que aconteceu, Léo? Em Só um 2000, pouquinho, isso deixa eu fiquei com uma dúvida. Desculpa te interromper. imagina, Quando você falou que você chegou até onde estava contando a tua história, você estava perdendo R$ 200 por aposta. Como que você chegou nessas dívidas com juros? Conta esse processo, assim, a gente se perdeu um pouquinho nesse processo. eu comecei a aumentar o aporte, né? E meus aportes começou para 500, 600, depois começou para 1.000. E aí depois o 1.000 parecia ser pouco, não parecia ser mais. É como se R$ 1.000 fosse R$ 50 para mim. Porque não, para mim não fazia sentido apostar R$ 50, sendo que com R$ 1.000 eu já tinha feito 2.000, 3.000. Então na minha cabeça, a qualquer momento eu conseguia fazer 2.000, 3.000. Mas era sempre ilusão, Léo, sempre ilusão. Eu ganhava 1.000, 2.000 e depois eu perdia 5. Só que na cabeça, só um exemplo, tá? Teve uma noite com R$ 1.000, eu comecei a jogar no cassino, roleta, tá? Meu maior Ah, vício então aí foi você já estava no cassino, você tinha começado na pós-esportiva. a aposta esportiva foi só o começo. Aí depois, porque assim, a aposta esportiva nem toda hora tem jogo. O cassino, a parte da roleta, foi a parte que realmente começou os aportes maiores. E assim, teve uma noite com R$ 1.000 eu fiz 25 mil, em torno de umas 3 horas. E ali eu comecei a pedir para sacar o dinheiro. Aí a casa, ela me limitou o saque. Ela Olha que me, sacanagem, né? Olha ela que me, bandidos, né? ela limitou meu saque para R$ 1.000. E eu só poderia solicitar o saque de R$ 1.000 a cada 1 hora. Aí, quando eu tinha ganhado ali, que eu tava com a banca de 25 mil e eu com bloqueio de saque, né, que ia fazer 1.000 a cada 1 hora, eu não parei de jogar, porque na minha cabeça, eu tava dando tudo certo. A casa tava entregando o valor, e falei, pô, eu Na vou tua fazer cabeça, né? Só na na tua cabeça. minha cabeça, eu falei, vou fazer 50, 60 mil hoje, eu vou comprar um carro amanhã. Tinha algumas dívidas, né? E é isso que vem na cabeça. E assim, você não pensa. E aí eu continuei. Depois de 30 ou 40 minutos no máximo, Léo, eu já tinha perdido os 20 que estava na banca, eu tinha perdido, revertido mais 5 que estava na conta, e também passei meu cartão de crédito, porque teve uma casa ali que permitia eu fazer pelo PicPay o meu cartão de crédito lá. Então eu perdi os 25 mais 5 mil no meu cartão de crédito. Só para fazer uma comparação, no teu trabalho, com o teu dinheiro, quanto tempo você demorava para levantar esses 30 mil? 6 meses. Você demorava 6 meses para ganhar esses 30 mil. Você gastou esses 30 mil em 40 minutos, você falou, né? Isso, em 40 40 minutos. minutos apostando. Olha a surra no cérebro que a pessoa. Que saúde mental que aguenta com isso, né? E depois que nesse dia, depois que eu perdi, né? E assim, o que aconteceu? Eu era gerente de uma corretora. Então eu tinha muito contato e tinha credibilidade também. E aí eu comecei a perceber também que quanto mais recurso você tem, o buraco é maior. Porque quando você está viciado, você se torna uma pessoa mentirosa, você começa a pedir recursos para coisas sem sentido, mas na verdade é para o jogo. E quanto mais pessoas eu conhecia e mais crédito eu tinha, eu ligava para alguém, pedia R$ 5.000, a pessoa mandava sem questionar, porque eu tinha crédito. Então, quanto mais recurso eu tinha, o buraco era maior ainda. E eu perdi a noção, perdi a noção.
E aí, isso aí foi em torno de 2023, tá, Léo? Foi ali mais ou menos o auge ali desses valores, quando aconteceu esse de 25 mil. E aí eu decidi parar. No final de 2023, eu abri para minha família, abri para minha namorada, eles já estavam percebendo, porque que acontecia? Quando eu estava ganhando, eu estava muito feliz, muito feliz. Eu chamava todo mundo para jantar, eu pagava tudo, aí depois a loucura, eu ia no Mudou o banheiro, comportamento. eu ia no banheiro de um shopping para fazer o dinheiro ali do jantar. E muitas vezes eu perdi, algumas vezes deu, e muitas outras vezes não deu. E assim, o meu comportamento mudava radicalmente em segundos. Isso só mostra como o vício em aposta é silencioso, né? Diferente da dependência química, a pessoa percebe a mudança. Já o vício em apostas é a mudança comportamental, né? Então, a pessoa chega uma hora que a pessoa não aguenta essa montanha-russa emocional e estoura. Parabéns pela coragem, cara. Nossa, Eu, que difícil falar isso, mas pode eu, continuar aí. aí só para resumir, tá que a história é um pouquinho longa ainda, mas vou resumir. Aí no final de 2023 eu decidi parar, eu conversei com a minha família, só que eu tava devendo 30 mil, tá? No final de 2023, em dezembro, no Natal, eu ia para casa da minha namorada, minha moto estava em manutenção, e ali eu tinha o dinheiro do Uber para ir para casa dela, né? E só que eu decidi apostar na véspera de Natal, eu perdi e tive que ir para casa dela a pé para ela não saber que eu tinha perdido em dinheiro, em aposta. Foi bem difícil, foi um baque para mim nesse dia. E aí foi quando eu decidi parar e abrir para minha família posteriormente, ali na primeira semana de janeiro. Só Como que eu eles cometi... receberam isso aí? Ah, Léo, foi um susto, né? Foi uma decepção. Meu pai é um cara super correto, sempre trabalhador. Trabalhou muitos anos em empresas e para juntar ali a aposentadoria dele e ter um recurso financeiro guardado. E quando houve que um filho, né? Eu já tinha ali 31 anos, saber que tá viciado é decepcionante. Foi bem difícil, Léo. Foi bem difícil. Eu achei que minha namorada também, ela não ia aceitar, né? Seguir comigo por conta disso. Foi um processo bem turbulento. Só que assim, Léo, no final de 2023, eu estava devendo 30 mil. E eu falei que eu ia parar. Abri para minha família, abri para as pessoas que eu conhecia e falei assim, ok, vou seguir, em janeiro eu vou mudar minha vida, fiz uma projeção, só que cometi um erro muito grande, Léo. Eu acreditei que eu tinha o controle. Pode parar a hora que eu quisesse, como eu queria, e não era. Erro clássico, né? Erro clássico acontece muito com muitos apostadores. E aí o que aconteceu, Léo? Por 2 anos, eu lutei entre parar e recaídas e voltar, e apostar de novo, e estar no ciclo, porque eu não tinha me afastado do ciclo do meu trabalho, dos meus amigos que apostava, até final de 2024, agora em dezembro, eu tive diversas recaídas, e minha dívida de final de 2023 para final de 2024 foi para 300 mil. Nossa, Então, em um ano. em 10 vez de vezes, aumentou 10 vezes o valor. É aumentou muito forte isso, cara. Olha a intensidade. A mesma intensidade que você gastou 30 mil em 40 minutos, em um ano foi 10 vezes mais, 300 mil em dívidas. em dívidas, entre erros de achar que eu tinha o controle, e eu não tinha o controle, mentindo mais ainda para minha família que eu tinha parado, que eu tinha feito investimento errado, que eu tinha feito alguma compra errada, e por isso que estava aumentando minha dívida, mas era tudo sobre jogo. E aí eu perdi o controle, aí a proporção que eu fui perdendo o controle, eu queria recuperar, e toda vez que a gente perde um dinheiro e volta, a gente tem a percepção de agora eu aprendi, agora eu peguei o jeito. E é mentira. É só um A falsa potencial para sensação de você. controle, né? É só um potencial para você voltar e ser pior cada vez mais. E aí eu juntei esses 300 mil, Léo, em dívidas no final de dezembro desse 2024. Foi quando, novamente, conversei com a minha família, entendi que sozinho eu não ia conseguir, devendo agiota, cartão e um monte de coisa. Entreguei minha moto recentemente agora para bater um pouco dos juros. E foi só destruição, Léo. Tudo porque eu achei que eu tinha o controle, que não precisaria de ferramentas, que psicólogo não fazia sentido para isso. Eu duvidava de tudo, Léo. Até entender, até cair no fundo do poço realmente.